Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para falar de previdência privada, uma oportunidade única que a gente está tendo no mercado. A gente sempre gosta de falar de previdência. Normalmente os gestores deixam para falar isso mais no final do ano, mas a gente está com uma cabeça agora diferente de, ao longo dos meses, falar com o nosso cotista, falar com o nosso assinante a importância dele investir em previdência privada, ainda mais com os últimos acontecimentos do ano passado, com toda a reforma tributária. Estou aqui com o Caio Dantas, meu parceiro, ele é o gestor dos nossos Funds of Funds, então a nossa família, dentro dos Funds of Funds, tem a nossa família de previdência, então a gente tem todo tipo de previdência, desde a mais conservadoras até a mais arrojada, aquela 100% investindo em ação. E a ideia aqui é mostrar quais são os benefícios de você investir na previdência e mostrar um pouquinho mais dos nossos fundos, dando ênfase mais ao FOF Nova Super Previdência, que é um fundo mais moderno, é um fundo com a seguradora do BTG, então ele veio já na nova norma, que a gente vai explicar um pouco mais daqui para frente, e tem diversas vantagens de você investir num FOF. Além dos FOFs, eu acho que é importante falar que a gente também tem outros investimentos de previdência aqui na Empíricos, que a gente fala dos ativos diretos, então pincelando alguns aqui que a gente gosta de dar ênfase, tem os fundos do Felipe Miranda, então é o Carteira Universa Prev e Oportunidade de uma Vida Prev, então são fundos que você já deve ter ouvido muito falar. Tem a parte dos fundos de renda fixa, então a gente fez um fundo recentemente que é o Renda Fixa Ativo Prev, ele busca acompanhar o CDI, dando um pouquinho mais ali que o CDI ao longo do tempo, também com a seguradora BTG. A gente tem o nosso fundo de cripto na Previdência, que é um dos únicos do mercado, se não o único. A alocação dele basicamente é 20% em ativos, em criptoativos e 80% em inflação longa. Então ele já te dá, se você acredita na tese de cripto no longo prazo, que é quando a gente fala de Previdência, a gente fala em longo prazo, então acho que é um investimento interessante. Nesse ano está rendendo super bem, está chegando aí na escada dos 7%, dado esse rally de criptoativos. Então, acho que a gente tem uma solução completa aqui dentro de casa, se você for mais arrojado, se você for mais conservador, para aproveitar todos os benefícios. Antes de eu passar por cá, eu vou explicar um pouco dos benefícios da Previdência. Eu acho que todo mundo já sabe, eu acho que é um assunto que a gente sempre vem debatendo, mas basicamente você pode optar por um tipo de plano de Previdência, então a gente tem um plano VGBL ou PGBL. A grande diferença disso primeiro, no VGBL você paga sobre os rendimentos. Então, se você fizer um resgate no seu fundo de previdência, você vai pagar sobre o rendimento o imposto. No PGBL, não. Você paga sobre o capital que você comprometeu, que você investiu. E por que disso? Porque o PGBL tem aquela famosa dedução no imposto de renda agora que vai ter desse ano para 2023. Então, se você alocar até 12% da sua renda tributável no ano, você pode descontar isso do seu imposto. Então, você ganha uma restituição e o que a gente fala, uma conta rápida de você fazer ao invés de você pagar 27,5% sobre esse capital, você vai pagar só 10%, que é a questão da tabela regressiva. Então, essa diferença de imposto é que você coloca no seu bolso. Então, esse é o primeiro ponto. E por que a gente está fazendo essa conversa um pouquinho antes? Porque dificilmente lá em dezembro você vai ter 12% do que você tributou no ano na fonte para colocar no investimento e você vê essa onda passar. Então, o que é o ideal? O Merola, que trabalha junto com o Caio, o que ele sempre fala, ele gosta de ressaltar? Aplicações recorrentes em previdência, uns 6% ali, 7% do seu salário mensal, você já aportar no fundo de previdência PGBL, que no final do ano você vai ver, vai fazer a continha e vai ver, preciso colocar mais um dinheirinho. Coloca esse dinheirinho e você completou os seus 12% e você vai ter tudo o benefício fiscal para você. Outra parte muito importante é a questão da tabela. Então, são dois tipos de cobrança de tributo. Então, tem a tabela progressiva, essa não é muito falada, ela tem uma utilização meio específica. Então, até certo valor que você vai retirar por mês, você tem isenção de imposto. Se não me engano, é 2.000 e alguma coisa, tá? Então, se você, por exemplo, quero fazer uma previdência para o meu filho, quero pagar a faculdade dele, e essa faculdade vai ter uma mensalidade até R$ 2.500,
talvez faça sentido você entrar na progressiva, que você vai sacar esse dinheiro, vai pagar a faculdade e não vai pagar imposto. Mas não é muito utilizado isso. A regressiva, que é onde o mercado tanto fala, porque ela vai regredindo o percentual pago. Então ela começa numa tributação muito alta, de 35%, e ela vai ao longo dos anos, quando você completa 10 anos de investimento, ela chega na alíquota de 10%, tá? Que é bem abaixo da alíquota que você paga no fundo tradicional, que é 15% se você ficar no longo prazo, tanto no de renda variável quanto no de longo prazo. Tá? Então, só dessa diferença de imposto, no longo prazo, você já dá uma rentabilidade muito alta para o seu fundo. Isso é uma segunda vantagem da Previdência. A terceira vantagem é a ausência de come-cotas. Então, também foi muito discutido no final do ano passado, teve uma reforma tributária, os fundos exclusivos de grandes fortunas, fundos fechados, passaram a ter o come-cotas e naturalmente, esse dinheiro que ficava em fundo exclusivo, ele começou a migrar para os fundos de previdência, tá? Tanto para os FOFs quanto para os ativos diretos. Aconteceu que, logo depois, teve outra restrição, que foram fundos exclusivos de previdência. Então, imagina que o cara que tinha o dinheiro no fundo exclusivo, migrou isso para um fundo exclusivo de previdência para fugir do come-cotas, mas o governo foi lá e falou, olha, se você tiver mais de 5 milhões nesse fundo, você também vai ter come-cotas ali. Então ficou meio que proibido você ter mais de 5 milhões. E qual é a alternativa que o mercado está se direcionando? Basicamente ou você vai para um fundo incentivado, que também a gente está vendo algumas casas se movimentando para fazerem fundos incentivados que tem isenção também de come-cotas, ou você migra para um fundo de previdência. Tá? E por que a gente quer falar do FOF Nova Prévia? Porque ele já engloba tudo, né? Então, você tem uma alocação completa ali. E a gente sempre brinca, ele facilita, ele tem ganho de escala. Então, o Caio, o Mero, ele já tem na cabeça toda a alocação desse portfólio, diversificado em renda variável, tem a parcela de cripto, tem a parcela de renda fixa, tem a parcela mais sistemática, a parcela de trade, e o estudo completo que todo mundo já conhece das casas e acesso a diversos gestores que você não teria acesso investindo diretamente na pessoa física. Então, por exemplo, na Nova Prévia, a gente tem fundos exclusivos da Nova Previdência, que é o caso da Trígono. Então, a gente tem um acesso a criptomoedas que dificilmente outras previdências têm. E isso facilita muito a vida do investidor, porque a gente está falando de imposto de renda. O cara vai fazer imposto de renda de um fundo e não vai fazer imposto de renda daqueles 25 fundos se ele investisse na física. Então, acho que toda essa conjuntura que a gente viu do ano passado para cá, ela migrou, ela virou o canhão todo para o FOF Nova Prévia, porque é o produto ideal para esse tipo de investidor, que quer fugir do come-cotas, que quer ter uma tabela regressiva e que vai pagar lá na frente a 10%, e já tem todo o investimento feito em apenas um fundo. Então, basicamente, eu acho que é o produto completo, a solução completa para o investidor. Eu acho legal agora, o Caio vai passar um pouco mais das especificidades desse fundo. É um fundo, em 2023, ele teve uma performance muito boa, muito puxada por essa aplicação de cripto, mesmo sendo um percentual pequeno. Sim. Essa alocação fez com que o fundo rendesse muito bem. Ele estava alocado uma boa parte em renda variável, então naquele rally de fim de ano ali de novembro, dezembro, o fundo conseguiu pegar essa variação expressiva da bolsa, que subiu mais de 20%, e até o global também, que é um fundo diferente do Super Previdência 1 e o Super Previdência 2, esse fundo já veio na legislação mais moderna de previdência. Então você pode ter uma exposição cambial, exposição lá fora, o dobro que você pode ter nesses fundos mais antigos. Então tem uma exposição de 20%. Isso pode ser bom ou ruim. Ano passado foi bom. Então ele pode... Ele tem uma diversificação maior do que o primeiro fundo. Além de poder investir em fundos também mais atualizados. Então, imagina que os dois primeiros fundos que eu mencionei, ele não tem acesso a esses fundos de outros gestores mais atualizados pela nova norma. Então, é um fundo, se não me engano, rendeu 15,63%, não tem o número de cabeça, superou o CDI. Entre os multimercados, tanto de Prev quanto os 555 tradicionais, ele é um fundo que ficou ali no primeiro quartinho rendendo super bem. Raião,
falar um pouquinho mais do Nova Prev. Qual é a cabeça que vocês têm de alocação nesse fundo? Quais foram os principais contribuidores? O que espera daqui para frente de performance desse fundo? Não, boa. Você tinha comentado que existem 2 processos ali na hora de selecionar um fundo de previdência, né? Seleção de PGBL ou VGBL, e em seguida você escolhe ser regressivo ou progressivo, e isso vai depender do perfil de cada pessoa e do horizonte de tempo que ela tem. E um terceiro fator ali é a própria seleção de fundos, né? E o FOF ele vai basicamente dar essa solução e facilitar todo esse processo, porque tem toda a questão de facilidade de declarar um imposto, que você declara apenas uma linha do programa lá, que é basicamente o FOF, mas também tem umas derivadas dela, que é basicamente você acessar os mais diversos gestores do mercado, né? Quando a gente fala de fundos globais, a gente está falando de gestores renomados, Oaktree, AQR, Main Group, a gente está falando de gestores renomados globais. E quando a gente está falando localmente aqui também, isso não muda. A gente está falando de fundos como Genoa, Ace Capital, SPX, Verde. Então a gente tem uma seleção robusta ali dentro da Previdência, tanto em multimercados quanto global, e também essas multiclasses ali que compõem o portfólio, né? Então essa seleção de fundos, no final, é um terceiro fator importante na hora de selecionar a Previdência, e isso traz todos os benefícios fiscais. E com a nova regulação, a gente conseguiu trazer o que tinha de melhor na Superprevidência 1 e na Superprevidência 2 e levar para essa nova, tanto o fator cambial, que é o mais importante para a gente, quanto, de fato, acessar também veículos mais modernos dessas gestoras como um todo, né? Então, a gente pôde aprimorar esse trabalho que a gente já vinha fazendo desde da Superprevidência 1 e 2. Quando a gente fala do trimestre, o Marcão comentou do ano passado ter sido positivo para renda variável e criptomoedas. Esse ano o cenário muda um pouco, porque além das criptomoedas, a gente teve também o FOF global, né, a alocação em gestores globais feitas indiretamente pelo FOF global, rendendo também positivo, o que trouxe um benefício para o fundo, né? Em contrapartida, a parte de renda variável foi a que mais decepcionou nesse período. Quando a gente olha daqui para frente, a gente vê de uma forma bem positiva, dado que muitas casas têm colocado uma perspectiva positiva de convergência da inflação, ainda que não seja na velocidade que todos queiram, mas de toda forma o cenário para frente é um pouco mais positivo. O Brasil é um pouco mais complicado, mas ainda assim o que a gente tem escutado é que muitos gestores estão compondo uma carteira com valuation bem atrativo, então a gente tem alocação em mais de 5 gestores de ações especificamente, então a gente está bem otimista também com essa classe, que foi a que mais rendeu no ano passado também. Então a gente está falando de um portfólio super diversificado, que tem diversas classes, então a gente pode passar por renda fixa, multimercados, renda variável e global e alternativos que a gente está falando de criptomoedas, né? E toda essa alocação passa por uma questão estratégica e uma questão tática em que a gente vai ponderando os pesos ali de cada classe para capturar qualquer tipo de movimento e não ficar de fora e querer correr atrás depois que a onda já passou, né? Então a gente tem uma alocação estrutural em renda variável que foi uma classe meio abandonada no ano passado e que foi o que trouxe um dos melhores resultados do ano. Então, de forma geral, a gente tem essas combinações de estratégias que, quando você coloca tudo isso junto dentro de um produto e falando de previdência, ela no longo prazo ela tende a ser ter um resultado bem expressivo mesmo. E quando a gente está falando de previdência, a gente já fez uma conta, uma matemática ali, comparando os fundos dentro e fora de previdência, a gente consegue ganhar 0,5% ao ano frente ao fundo 555 por conta desses benefícios e ausência de comicotas nesse produto. Então, é um produto ali excelente para você facilitar, empacotar tudo isso dentro do produto, que também, além de a gente ter falado da questão dos veículos exclusivos, é um produto também que se direciona para investidor de varejo, investidor em geral, que pode acessar todo essa combinação de gestores, né? Não é um mínimo muito alto, e é voltado para todos os investidores e você consegue ficar fazendo aportes recorrentes, que é outro benefício também da Previdência, né? Que é o que o Marcão falou, que você consegue ir aportando até o final do ano para conseguir obter todo esse benefício lá no final, na hora de declarar seu imposto também. Boa. Não, e esse ponto do 555 que o Caio falou do ganho é importante porque muita gente no passado ele tinha um pouco de preconceito mesmo com o fundo previdenciário, por diversos motivos. Tinha a questão de fundo de pensão lá de trás, de RPPS, mas a legislação do Previdência Aberta, que é o nosso fundo, que é o FIE, que é aquele plano de reserva técnica para aposentadoria,
dos participantes do plano, ele hoje em dia está muito aderente com a norma da CVM, com a 175 agora. Então, o mercado evoluiu e todos os grandes gestores que antigamente eram um pouco contra os fundos de previdência, hoje todos têm. Então, SPX tem, Genoa tem, Legacy tem, Absolute tem, Empíricos tem. Então, todos os grandes gestores do mercado, eles abriram os veículos prévios exatamente porque esses veículos conseguem competir e ser aderentes ao veículo tradicional deles. Então, eu acho que é o melhor dos mundos. Você vai ter acesso a todos esses gestores e você vai ter um benefício fiscal nesse fundo de previdência que você não vai ter no fundo tradicional. Então, eu acho que é um melhor tipo de alocação. Lembrando que, nesse caso, realmente a gente tem que falar de longo prazo, porque se você colocar no fundo de previdência agora e resgatar daqui a 1 ano, você vai pagar um imposto grande em cima desse resgate. Então, é importante ter na cabeça que tem que ser um dinheiro. Por isso que a gente fala ali, até os 12% do PGBL é bom nisso, porque você vai, da sua renda tributável anual, para você botar uma parcela que você sabe que você não vai precisar resgatar numa emergência. Então, é bom ter também esse controle na cabeça do investidor para não ter que pagar um imposto muito alto. Então, o ideal, como a Previdência fala, é você ficar nesse período de 10 anos para você receber todo esse benefício fiscal, tanto da isenção no IR, quanto no regressivo de 10%. Outro ponto bom do FOF, eu acho que são 2 pontos técnicos, né? Primeiro é a portabilidade, então, entre fundos, né? Se você investir, esquece o fundo, se você investir direto nos fundos que o FOF investe, para você fazer qualquer alteração entre fundos, você vai ter período de carência, que tem para participante geral, e vai ter a portabilidade, que demora ali entre 5, 7 dias. Se você está saindo de uma seguradora para outra seguradora, esse operacional não é tão simples. E tendo o fundo aqui dentro de casa, o FOF não precisa respeitar a portabilidade entre o fundo. Então, você respeita só o prazo de resgate. Então, o Caio ele consegue fazer a movimentação interfundos ali dentro da alocação dele, sem respeitar esse período de portabilidade, só o resgate do fundo, fica muito mais ágil. Sim. Fora, fica mais barato também, porque tem questão de rebate, quando o alocador investe nos fundos, ele recebe o rebate, isso diminui a taxa que você vai pagar se você entrasse diretamente, e é muito difícil você entrar nesse fundo diretamente, são fundos mais restritos para alocadores de prévio mesmo, né? A gente aloca em veículos que normalmente têm uma taxa reduzida ou possuem essa contribuição da reversão de taxa. Isso, no final, tende a deixar o produto mais barato. Então, e a alocação que a gente faz também, a gente, indiretamente feita pelo FOF Global, a gente busca reverter 100% das taxas que são envolvidas. Então, não tem uma bitributação ali. Bitributação não, é uma dupla cobrança de taxa sobre esse valor que está indiretamente alocado. Então, a gente tenta enxugar também essa questão das taxas, que é muito relevante e é algo que você não consegue de fora, né? E tanto portabilizar para o produto. Então, dado que existe um produto que único de ações e você quer migrar para um produto multimercado, você fazer essa portabilidade, você pode perder algum movimento de mercado ou até mesmo ter esse processo de demora também, fazer com que você vá para esse produto sem estar muito satisfeito com os resultados de modo geral. Então é mais ficar pulando de galho em galho. Então no final o FOF ele acaba resolvendo bastante esse processo todo e facilitando todo o processo de rebalanceamento da carteira, de custo também, ele reduz o custo dessa alocação indireta, apesar do FOF também ter uma cobrança ali de taxa dentro dele, e essa questão da portabilidade, que o operacional acaba sendo complicado dentro da área logada do cliente, né? Exato, e a gente fala que é um produto para todo mundo, né? Então, tem uma aplicação mínima pequena, então o aporte que você tem que fazer nesse fundo é pequeno, é de R$1.000 a aplicação mínima, e basicamente ele serve tanto para o investidor de varejo quanto para o investidor de alta renda. Então foi isso que eu expliquei. Esse investidor de alta renda ele tá sofrendo porque antigamente ele tinha uma condição de não pagar come-cota no fundo exclusivo dele, e hoje essas opções estão cada vez mais escassas no mercado. Então o FOF, a gente mostra que é uma solução completa para esse cara que é de alta renda, mas para o cara de varejo também. Então, uma aplicação pequena que esse fundo requer, ele vai ter um tratamento que não vai ter o come-cotas, e isso ao longo do tempo vai gerar uma rentabilidade muito boa para ele. Todos os nossos fundos estão disponíveis na plataforma do BTG, então é só você acessar lá na plataforma. Aí a gente tem um modelinho explicando como é que você acessa os fundos de previdência,
mas você vai lá em Previdência Privada no site do BTG e os nossos fundos vão estar lá, todos os fundos da seguradora BTG que estão disponíveis. Fundos da seguradora Icatu, você tem que acessar via site ou pelo assessor, pelo app a gente ainda não tem essa possibilidade, mas os fundos BTG é como você investir em qualquer outro fundo tradicional. Então o Nova Prev é esse caso, é para o participante geral, é só ir lá, clicar em investir, fazer a sua boleta e você vai usufruir de todo esse benefício fiscal e esse benefício de investimento que o Caio mencionou aqui. E a gente quer deixar o recado de também não deixar para a última hora. A gente já está vendo o mercado se movimentar muito, então a gente está vendo muita gente saindo de fundo multimercado, migrando para a Previdência. É um movimento que vai acontecer e já está acontecendo porque o pessoal começou a notar esse benefício, principalmente esse pessoal de alta renda. Então, e não vamos deixar para a última hora, porque é o que eu falei, lá em dezembro talvez você não vai ter o dinheiro para aproveitar ao máximo esses 12% que você pode garantir de isenção. Então, fazer esses aportes, ter essa disciplina de aportar um pouquinho do que sobrou no seu mês num fundo de previdência, você só tem a ganhar no longo prazo. A gente vai botar um link, o Caio fez uma carta explicando passo a passo do Nova Super Previdência, ficou ótima a carta, explicando os investimentos, explicando os fundos que estão lá dentro, o gestor, o processo de investimento, rentabilidade histórica. Então, acesse a carta, a gente tem muito material, eu acho que vocês só têm a ganhar investindo em Previdência.